E aí, São Paulino e São Paulina, como vocês estão? Tudo certo? Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre as cirurgias que São Paulo passou nessa temporada. A gente ganhou mais duas nessa semana, então a gente vai acumular, falar um pouco mais sobre cada cirurgia que São Paulo passou nesse ano e falar também sobre os reforços que podem vir nesse período de intertemporada que São Paulo está passando, essa nova pré-temporada. Então, nesse período de preparação, podem surgir alguns reforços que estão aí sondando pelo São Paulo e que podem reforçar a gente até o restante da temporada, certo? Então, se você gosta desse nosso conteúdo, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal, que é muito importante pra gente, além de deixar o sininho para você receber notificações sempre que a gente tiver algum conteúdo novo, certo? Lembrando que a gente posta vídeo todos os dias, exceto domingo, além de fazer várias postagens no Instagram, TikTok, Kawaii, sempre como Trifanáticos, certo? Então vamos pro vídeo. Bom, vocês vão perceber que eu vou olhar bastante para baixo por conta do caderninho, que eu anotei diversas especificações sobre as cirurgias e sobre alguns reforços também. Mas enfim, começando pelo Wellington, que passou por cirurgia na última segunda-feira de manhã. Então ele teve uma lesão ligamentar e sindesmose no tornozelo esquerdo. Quando a gente foi eliminado pelo Água Santa, ele sofreu essa lesão no tornozelo, ficou mancando lá de um lado para o outro no final da partida, mas a expectativa já é que ele vá para a fisioterapia na semana que vem, então mas para voltar mesmo efetivamente a jogar pelo São Paulo deve ser só daqui a alguns meses. Enfim, eu acho que é uma lesão, sempre quando a cirurgia é muito delicado de cuidar. Além do Galopo também passou pela cirurgia, mas ele passou lá em Buenos Aires. Ele teve uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Então ele fez a cirurgia lá em Buenos Aires e está fazendo o tratamento inicial lá na Argentina, sendo acompanhado por fisioterapeutas do São Paulo. Mas assim que ele recuperar e tudo mais, ele já vai voltar para Barra Funda para começar o tratamento aqui também. Mas assim, é importante a gente ressaltar a quantidade de cirurgias que a gente fez esse ano, de lesões sérias que levavam a cirurgias. A gente teve 5 no total, contando o Thales Costa, que teve uma sutura no menisco do joelho direito, o Ferrarese, que fez uma correção de lesão no ligamento cruzado do joelho direito, muito parecido com o Galopo, o Galopo e o Wellington, que a gente já comentou aqui, e o Igor Vinícius por pubalgia, também que fez cirurgia na semana passada. Mas isso é muito preocupante, a gente fica criticando o departamento médico, igual a gente comentou ontem, muita gente cornetando, mas são algumas lesões, de certa forma, que não é muita culpa de ninguém, sabe? Esses tipo de lesão, de cirurgia, são lesões sérias, são lesões que são imprevisíveis, que a gente não tem como prevenir alguma lesão desse tipo. Obviamente, igual o caso do Igor Vinícius, o ano passado, que sofreu pubalgia. Ele voltou esse ano, mal pelo visto, porque se machucou novamente. Então fizeram o tratamento convencional nele, ele sofreu novamente a lesão e teve que fazer cirurgia. Então, assim, o departamento deve ser criticado nesse sentido, de não recuperar muito bem os jogadores. Porque fizeram o tratamento convencional, já escolheram errado, porque a lesão voltou, e trataram muito mal, porque, enfim, teve até que fazer cirurgia. Mas é uma observação muito importante pra gente fazer, porque muita gente fica criticando o departamento médico como um todo, o Rogério Senna até, como se ele tivesse alguma culpa nisso, mas o número de cirurgias, de lesões sérias, também cresceram bastante. Isso é uma coisa que a gente se observar. E além disso, a gente tem 2 machucados por lesão também, mas fizeram a cirurgia no ano passado, que foi o caso do Moreira e do Caio. Eles fizeram a cirurgia em 2022, mas também foi um caso muito grave que teve que ser levado à cirurgia. Ou seja, não é só esse ano que a gente está tendo um momento crítico no departamento médico, a gente está tendo há muitos anos. A gente sabe que São Paulo parou no tempo. Então, assim, a crítica que eu faço ao São Paulo realmente é estrutural. Igual eu vejo diversos comentaristas são paulinos aqui no YouTube falando isso também. O problema não é o técnico, o problema não é a comissão técnica, o problema são certos jogadores, tem uma boa parte de culpa, mas o problema não é o Dr. Gelol, ou quem entra, quem sai, é muito mais a fundo. Óbvio que são culpados de certa forma esses departamentos que eu falei, mas é muito mais enraizado, é muito mais profundo toda essa questão. São Paulo parou no tempo, a gente viu na última década, São Paulo ganhou tri brasileiro, mundial, Libertadores, Paulista, a rodo.
e tudo mais, e parou no tempo nessa de 2010 a 2020, e tá parando ainda, tá parado ainda até o momento. Então, assim, é um problema muito mais estrutural, muito mais enraizado, que depende de anos de eficiência, de esforço para a gente melhorar cada vez mais. Não vai ser uma hora para outra, assim. A gente vê casos como o Flamengo, por exemplo, que teve nenhum investimento determinante para a mudança de chave, foi realmente um esforço que durou anos e anos. Então isso tem que acontecer com o São Paulo, mas a gente espera que seja um ano um pouquinho melhor, que não venha mais nenhuma cirurgia. Falando em treinamento, esforço e determinação, enfim, o São Paulo vai começar a fazer treino em 2 períodos, todos os dias. Ou seja, todos os dias o São Paulo vai treinar de manhã ou à tarde, enfim, vai fazer treinos em 2 períodos sempre, até na sexta-feira. Então a gente é mais um caso para a gente começar a se esforçar e se determinar mais para essa intertemporada, voltar com mais, enfim, mais físico, um pouco melhor, mais determinado pro restante da temporada. Lembrando que a gente vai ter um amistoso, provavelmente vai ter um amistoso contra o Curitiba, no dia 27 de maio no CT da Barra Funda. Ainda está sendo negociado o horário, enfim, como vai ser essas situações, mas já está quase que claro que o Curitiba vai fazer um amistoso com o São Paulo, além de fazer com o Corinthians e o Santos. Então o Curitiba vai passar um pouco em São Paulo, enfrentando São Paulo, Corinthians, Santos, mas enfim. Então vai ser um momento de preparação muito intenso e muito importante. A gente tem que tomar cuidado, ter essa linha tênue, né, de se esforçar muito e acabar machucando, que é o problema que a gente está falando agora, no começo do vídeo até agora, mas também não desleixar. Igual surgiu muita notícia que muitos jogadores não queriam fazer essa intertemporada, enfim, foi negado também, mas ter essa linha tênue de conseguir conciliar o esforço máximo e acabar prejudicando a temporada, ou não ser tão desleixado e acabar acomodando. Então é muito importante ter esse momento um pouco mais pesado, um pouco mais de preparação física, de se dedicar, que é muito importante também. Bom, agora falando de notícias um pouco mais otimistas, enfim, para a gente pensar um pouco mais no futuro, de caras novas, o São Paulo vai ao mercado em desespero mais uma vez, não vai fazer loucuras no mercado, igual o Júlio Casares falou, mas a gente deve ter alguns reforços sim por conta muito do alto número de lesões, né? A gente teve diversas lesões, principalmente na área defensiva, laterais, zagueiros, enfim, o meio-campo não sofreu tanto, mas o ataque também sofreu bastante, o Pedrinho afastado, então o São Paulo realmente vai ter que ir atrás de reforços. Em primeira instância, falaram que são 4 posições específicas, que é um centroavante, 2 laterais, um para cada lado, e um ponta velocista. Mas também falam de um zagueiro que também precisa, falam de um meia de criação, camisa 10 para substituir o Galopo, falam de, enfim, um meio-campo, então a gente fica um pouco na dúvida, a gente vai ter notícias aqui sobre zagueiros, então vamos ver o que vai virar. Mas a gente teve em primeira instância, de ontem para hoje, ontem principalmente, que o São Paulo ele sondou o Eduardo Sacha, o Eduardo Sacha que está no Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro pediu 10 milhões ao Eduardo Sacha e não devem vir, o São Paulo desistiu, assim como o Vasco desistiu, alguns clubes paulistas também desistiram, ele deve estar mesmo a caminho do Bahia. Então o Bahia aceitou essa bucha aí do Eduardo Sacha de 10 milhões e deve levar ele. Também não é um cara esplêndido, a gente não vai perder nada também. Mas também agora a notícia sobre 3 zagueiros que foram oferecidos ao São Paulo. Então a gente está falando de centroavante aqui, de 2 laterais, um ponta velocista, que é o que indica que vai ser mais procurado, mas 3 zagueiros foram oferecidos, 3 zagueiros que estão na Europa e que curiosamente jogaram no Santos frequentemente. Então a gente conhece alguns, passaram até pela seleção brasileira, que é o caso, primeiro, do Lucas Veríssimo. O Lucas Veríssimo ele está sem espaço no Benfica desde quando ele voltou de lesão. Então ele está querendo voltar ao Brasil justamente para recuperar essa moral, recuperar o espaço para a seleção brasileira, que já foi convocado, mas parou de ser convocado. Então a gente jogou no Santos, jogou muito bem no Santos, é um ótimo zagueiro. Seleção brasileira é o mais próximo de fechar, pelo que eu vi, dentre os 3 que eu vou comentar aqui, mas é o mais próximo de fechar. E também tem o Luan Pérez e o Gustavo Henrique, que também passaram no Santos frequentemente, são ótimos zagueiros também. Mas os 2 foram contratados pelo Fenerbahçe, na época que o Jorge Jesus assumiu, mas nessa nova temporada parece que não vai ser tão utilizados, então o Jorge Jesus quer descartar um pouco eles, estão aceitando emprestar, e o São Paulo foi um dos clubes oferecidos
que o Fenerbahçe ofereceu, os empresários ofereceram também. Então a gente está falando de centroavante, 2 laterais, 1 ponta, 3 zagueiros, 1 pode fechar. Então assim, a gente vai ter alguns reforços, algumas caras novas no elenco que podem pintar no São Paulo. Agora a gente tem que analisar também quando as lesões acabarem, né? Igual o caso do Natan, por exemplo. O Natan, ele chegou quando os nossos 3 laterais estavam machucados. Minto, 2, porque um machucou durante o Natan já estava aqui. Mas a gente estava sem o Rafinha, o Igor Vinícius, depois o Orejuela machucou e sobrou só o Natan de lateral direito. Agora quero contratar um lateral direito. Mas trocou com o Lisieiro, que estava jogando na lateral esquerda, porque o Wellington tinha machucado. Então precisava de um lateral esquerdo, o Lisieiro voltou de empréstimo. Então o que o São Paulo fez? Enviou o Lisieiro e tirou o Natan. Agora parece que o Natan também vai ser negociado, porque tem muitas voltas e querem contratar um lateral direito. Então assim, é uma sem noção que a diretoria faz de ir, voltar, e dar, e volta, e pega. Cara, isso, enfim, é uma falta de planejamento absurdo. Óbvio que as lesões contam muito com essa falta de planejamento. Ninguém planeja ter quase metade do time machucado em determinada hora da temporada. Mas, cara, tem que ser um pouco mais cauteloso, tem que organizar certinho. O ano acabou de começar, a gente tá todo esfarelado de lesão, contratando e pegando e emprestando. Cara, que bagunça, sabe? Enfim, não é o São Paulo. Pra te falar bem a verdade, eu sou novo, mas é o São Paulo que eu tô acostumado a ver, mas o que eu ouço não é o que eu tô acostumado a ouvir do São Paulo. Então, assim, toda essa desorganização de contratar, de emprestar e tal, de lesões, o departamento médico sempre foi muito elogiado no São Paulo, agora tá sendo uma destruição. Então a gente tem que ficar muito esperto com o São Paulo nos próximos anos. Mas foi isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal, que é muito importante pra gente, além de deixar o sininho para você receber notificações sempre que a gente tiver algum conteúdo novo. Além do certo de compartilhar com seus amigos, com sua família, sempre nos dando um respaldo aqui de como tá os vídeos, enfim. Falar aquilo que a gente tá errando, aquilo que a gente tá acertando, pra gente sempre continuar trazendo muitas informações detalhadas para vocês, certo? Muito obrigado pela sua atenção até aqui, um beijo, vamos São Paulo, mas a gente tá de volta.